Igreja, bom dia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aproveita essa felicidade que você está aí para abrir a sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo 20. E nós vamos ler dos versos de 1 a 11, e eu vou ler aqui na versão NVI, que também será projetada aí na tela. 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou na Bíblia, diga amém. E quem encontrou na TV? Então tá bom. Vamos lá então, diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã e poder, Senhor, compartilhar da tua palavra. Deus, sabemos que o Senhor é bom e tem o melhor para cada um de nós. Mas abra, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração para receber de Ti nesta manhã não o que queremos, mas o que precisamos, ó Pai. Amplia também a nossa visão, que é o que precisamos para caminhar junto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. A nossa ministração desta manhã está na palavra de 2 Reis, capítulo 20, nos versos de 1 a 11, que relata a cura do rei Ezequias. O tema da nossa mensagem é tempo extra. Vira para o irmão que está ao seu lado aí e diga: tempo extra. Quem não quer tempo extra? Todo mundo anda apertado de tempo, né? Muito bom quando temos tempo extra. Se tem algo que temos a plena certeza, é que o tempo está passando rápido demais.
Isso nós temos plena certeza. Parece que os dias, eles escorrem pelos dedos, as semanas voam, os anos se acumulam, se empilham, e por vezes fica a sensação de que esse tempo está passando tão rápido que parece que nós estamos perdendo a vida enquanto vivemos. Parece até complicada a expressão, né? Perdendo a vida enquanto vivemos. Mas se tempo é vida, e se o tempo está passando, fato é que nós estamos perdendo a vida. É como se não nos atentássemos para este passar de tempo e aproveitássemos ele da melhor forma. É como se estivéssemos com a vida desperdiçada e esvaziada daquilo que é o essencial. Esta percepção pode ficar mais forte para nós quando olhamos para trás, vemos o que ficou para trás. Sonhos adiados, conversas que nunca tivemos, decisões que às vezes nunca tomamos, perdão que nunca pedimos e perdão que nunca oferecemos. E se por um lado temos a impressão de que tudo passa rápido demais, por outro, em algumas áreas da vida, a percepção ela pode mudar. E deixa de ser só a velocidade do tempo, mas passa a virar uma contagem regressiva. É por isso que precisamos de tempo extra. É como se, em certas situações, um relógio interno dentro de cada um de nós começasse a emitir um alerta, começasse a piscar, mesmo que de forma silenciosa, avisando: falta pouco, está acabando, não vai dar tempo. É assim que às vezes nos sentimos, de que não conseguimos dar conta mesmo, ou que o tempo se esgotou para nós em determinadas áreas. Mas nós temos que ter a convicção que há um Deus soberano, Senhor do tempo e das estações, que não nos deixa sem conhecer a vontade dele, e ao longo da história sempre deixou muito claro para os reinos, nações, povos, que existe um tempo determinado para tudo, e só ele pode mudar isso. E como demonstração do seu amor para com a humanidade, para deixar todos avisados, ele enviou ao longo do tempo, ao longo da história, profetas, sacerdotes. Ele mesmo, o Senhor, veio em forma humana para transmitir a mensagem de salvação e dizer que há um tempo diferente daquilo que nós conhecemos. Enviou pastores e pregadores, homens e mulheres encarregados de transmitir o seu recado. E o recado é: há um juízo e há uma sentença. Dentro desse lapso temporal, há um juízo e há uma sentença. E quando isso acontecer, o tempo vai se esgotar. Juízo como um momento definitivo, quando realmente o tempo se esgota, a vida se esvai, a vida terrena como conhecemos se acaba. E aí o que sobra é que todas as coisas serão plenamente reveladas e avaliadas
junto a Deus. E nós vamos passar por um juízo. Nós vamos passar por um julgamento. Sentença, não como um veredito arbitrário, porque nós não, se incorrermos numa condenação, não é de forma arbitrária, mas é porque é uma confirmação de um estado que o próprio ser humano escolheu diante de Deus, que aí vai ter como resultado a condenação. Mas como é isso? Se eu escolho estar com Deus, eu me livro da sentença. Se eu escolho estar sem Deus, eu vou ter a sentença aplicada. E o resultado da sentença é a condenação. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas a mesma carta nos traz uma esperança. Romanos 8:1 diz que, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O segredo, então, é estar em Jesus, para se livrar da condenação. E nós não temos como alegar que fomos pegos de surpresa. E quem sabe hoje o Espírito Santo sopre aos seus ouvidos de que há um tempo e que este tempo pode a qualquer momento acabar. É o tic-tac das últimas oportunidades. Mas este mesmo Espírito Santo também continua trazendo uma mensagem de esperança. A demonstração do amor de Deus para transformar um tempo finito naquilo que é infinito. Numa vida simples para uma vida eterna. É por isso que em João capítulo 3, verso 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto que nós lemos em 2 Reis apresenta um homem que viveu de forma dramática a experiência da contagem regressiva. O rei Ezequias recebeu de Deus, pelo profeta Isaías, um anúncio claro que o tempo dele havia chegado ao fim. E o recado foi: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. É como se o profeta ali tivesse dito para o rei Ezequias: rei, o seu relógio chegou a zero. O seu tempo está esgotado. Sobre você tem já uma sentença. E o resultado dessa sentença é a morte. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouve aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que suplicam. E a história de Ezequias não termina na sentença. Ela não foi interrompida, porque a história do rei Ezequias não é sobre um homem curado. É sobre um Deus que mexe até no relógio
para mostrar que a nossa vida está na mão dele. Que ele é o Senhor de todas as coisas, que ele determina todas as coisas, que ele detém o tempo, as estações, a natureza, tudo está sobre o seu controle. E uma vez que nós entregamos a nossa vida, nós passamos também para o controle do Senhor. E aí é ele que determina como vamos viver, quanto vamos viver, e com certeza nos dará o tempo extra que precisamos. Neste tempo que lemos na palavra, na história registrada em 2 Reis, acontecem muitas coisas. Para Israel, a palavra registra um país, uma nação dividida. O reino do norte, que também era conhecido como o reino de Israel, já havia caído pela Síria. A Síria já havia dominado. E o reino do sul, reino de Judá, de Jerusalém, ainda estava de pé, mas sobre uma grande ameaça. Eles estavam ameaçados e o povo amedrontado com o que poderia acontecer com eles. Porque o Império Assírio era a maior potência daquela época. E era violento e opressor. E o objetivo, dominar todos os povos, todas as nações à sua volta. Neste tempo, Ezequias estava reinando em Judá, porém convivia diariamente com as ameaças do povo da Síria. Isso nos deixa uma lição. Que quem olhava o reino, via tudo perfeito, parecia tudo perfeito, de pé, com seus muros, mas por dentro imperava o medo. Às vezes por fora parece que está tudo de pé, porque o nosso exterior é o que todos veem, mas só Deus sabe e conhece o nosso interior. Aquilo que estamos vivendo, o que estamos enfrentando, os medos que estamos passando e o medo de fracassar e desmoronar. Este também era o medo do rei Ezequias. Mas o propósito de Deus com Ezequias era alargar a sua visão e com isso levar o povo ao arrependimento, à santidade, à dependência, mas o principal, a confiar em Deus. O principal era isso, confiar em Deus. Porque por vezes eles pensaram em se socorrer com o povo do Egito, local que já haviam sido escravizados. Antes então da sua doença, antes da doença do rei Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, enviou mensageiros a Jerusalém para dizer ao rei Ezequias e ao povo: em quem você baseia a sua confiança? E em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Quem defenderá esta cidade? O Egito? A sua força? Vocês mesmos? Um povo que está amedrontado? Em quem baseia a sua confiança? O que Deus queria era que o rei e o povo
tivesse a plena confiança nele. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra fala que Ezequias, ao ouvir aquelas ameaças, orou e a resposta veio imediatamente de Deus. Através do profeta Isaías, e o próprio Deus disse: olha, eu defenderei e salvarei a cidade, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. O próprio Senhor disse: agora a briga é comigo. Diga para o irmão que está ao seu lado: quando tudo parecer difícil, saiba que Deus compra a sua briga. E dá o tempo que precisamos. Naquela noite, quando o exército de Senaqueribe cercou a cidade, um anjo do Senhor feriu a 185 mil homens do exército do rei de Senaqueribe. Quando o povo acordou e olhou, viu um mar de cadáveres. Daqueles que eram a ameaça para o povo, estavam derrotados e caídos, porque o Senhor operou em favor deles. Porque não há nada que possa se levantar contra um servo de Deus, contra o filho do Senhor, porque quando Deus diz: é comigo a briga, eu te defenderei, saiba de uma coisa, tudo cai por terra. Não há nada que resista. Eu fico imaginando um anjo ferindo a 185 mil homens. Jesus certa vez disse que se ele orasse e pedisse ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos. Não ia sobrar gente na terra para o anjo acabar. Isso quer dizer que não há problema, não há dificuldade, não há barreira que possa resistir ao nosso Deus, que possa resistir quando Ele envia o anjo para nos socorrer. Mas depois de uma grande vitória, veio um grande problema: a doença. Porque às vezes, após a maior vitória pública, podemos enfrentar uma luta particular. E a pergunta é: por quê? Mas talvez esta não seja a pergunta correta. Para quê? Talvez vai fazer mais sentido. Aprendemos na quarta-feira retrasada que quando não cabe mais os porquês, é hora de nós começarmos a prestar atenção nos paraquês. Aqui a questão não é porque Deus estava falando com o rei Ezequias que ele ia morrer, mas é para que Deus estava fazendo isso. Para que Deus estava trabalhando. O que Deus queria operar na vida do rei Ezequias, na sua visão? Por que Deus queria multiplicar a vida para ele? E por que Deus queria mostrar um grande livramento, que é o livramento da morte? É o para quê, e não o porquê. Mas certo é que nos paraquês é Deus querendo trabalhar o nosso coração e ajustar o nosso relógio. Eu quero compartilhar aqui uma citação de Charles Spurgeon. E certa feita ele disse: Deus é muito sábio para errar e muito bom para ser cruel. Quando não pudermos rastrear a sua mão,
devemos confiar em seu coração. Quando ele diz, Deus é muito sábio para errar, ele diz, aqui ele afirma a sabedoria perfeita de Deus. Porque Deus vê o quadro completo, Deus vê toda a situação, Deus vê ao longo da nossa trajetória o que passamos, o que estamos vivendo e o que ainda vamos viver. Passado, presente, futuro. E tudo aquilo que o coração humano precisa, necessita, as consequências de tudo. Se ele é absolutamente sábio e a sua sabedoria é perfeita, então Deus não toma decisões equivocadas. Ainda que para nós pareçam sem sentido ou mal planejadas. Eu fico imaginando Ezequias, acabei de vencer, um exército e agora eu estou com uma doença que eu vou morrer. Talvez você se pergunte, olha, por que está acontecendo? Ou por que eu estou enfrentando? Ou por que eu estou passando por isso? Mas sabe de uma coisa? Se Deus permitiu, não foi por descuido, porque Ele é misericordioso. Ele é um Deus amoroso. E a própria expressão diz que Ele é muito bom para ser cruel, porque agora Ele afirma a bondade de Deus, que não tem prazer no sofrimento, mesmo quando disciplina, corrige e permite a dor. Há amor, propósito e misericórdia nas suas decisões. Logo, se Deus é perfeitamente bom, o que Ele faz, mesmo que possa ser doloroso, nunca é para o nosso mal. Pelo contrário, é para o nosso bem. E ele ainda na citação diz que quando não pudermos rastrear a mão, ele está dizendo o seguinte, quando você não puder, não entender, ver a ação de Deus, o agir de Deus, quando você não saber o porquê, entenda pelo menos que é para alguma coisa que Ele está fazendo isso. Porque há momentos que não conseguimos ver com clareza e dizemos, não entendi o que Deus fez aqui. Há momentos de dor, de perda, de confusão, em que não conseguimos ligar os pontos. Nesses momentos não estou vendo Deus agir, e nem o que Ele está fazendo. Mas Ele diz o seguinte, quando você não puder rastrear a mão de Deus, confia em seu coração, porque há o amor. Se não dá para entender o agir, volte-se para o caráter de Deus, e a palavra fala que Deus é bom, o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, lembre-se de Deus, de quem Deus é. Se não consegue entender o porquê, volte-se o para quê. Para fazer Ezequias compreender esta visão de que Deus o queria confiando plenamente nele, Deus teve que fazer uma multiplicação do tempo na vida de Ezequias e dar a ele um tempo extra. Glória a Deus que ainda temos essa oportunidade do tempo extra. Talvez o nosso tempo extra seja nessa manhã. Não sabemos quando
a nossa contagem regressiva, ela vai terminar. Mas talvez ainda, e Deus tem muito para realizar na sua vida. Te dá bastante tempo extra aqui, e tempo e vida eterna no porvir. Para fazer isso, ele diz: Ezequias, põe em ordem tua casa. Era uma visão da realidade. Precisava fazer uma autoanálise, porque antes de multiplicar os dias, Deus o confronta com a realidade. Põe em ordem a tua casa. Precisamos encarar se algo está desorganizado. Porque ele diz: põe em ordem, porque o tempo está acabando. Isso demonstra a misericórdia de Deus, porque ele poderia simplesmente deixar que a vida de Ezequias, do rei Ezequias, se esvaísse sem avisá-lo. Mas ele manda o profeta para dar o recado. Deus muitas vezes nos dá avisos, e eles vêm em alguns momentos através de crises, de doenças, de dificuldades financeiras, de conflitos familiares, para que cuidemos daquilo que possa estar em desordem. Ezequias encara a verdade com sinceridade, e ele não finge que está tudo bem, ele chora diante de Deus, lembra da caminhada, e a oração dele é sincera, e Deus o ouve. Deus imediatamente ouve a oração. Porém, antes de Deus curar Ezequias, ele quis arrumar a casa. Às vezes Deus mexe até na nossa saúde, para mexer na nossa estrutura de vida. Mas se hoje Deus te dissesse: põe em ordem a tua casa, o que precisaria mudar na sua vida? Fique com esta reflexão. A oração de Ezequias, do rei Ezequias, chegou como uma flecha diante de Deus. E aí nós vemos agora uma visão de graça de Deus que muda o futuro, que interrompe uma sentença e uma condenação, uma resposta também que vem rápido. E antes de Isaías sair do pátio, Deus manda ele voltar e dizer: ouvi a tua oração. Quando existe quebrantamento, Deus responde com graça. Ele não apenas multiplica a vida, ele muda a história. Porque o tempo extra é para nós vivermos algo diferente. Senão não faz sentido. Deus ouve a oração e vê as lágrimas. E multiplica os anos de vida e diz: olha, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida e eu vou te livrar do rei da Assíria. Entenda agora que não era só a cura e o livramento da morte, mas também, mais uma vez, a certeza da segurança em Deus para ele viver o tempo extra. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, nos dar essa certeza e a segurança para vivermos o tempo que Ele tem nos dado, e vivermos com sabedoria. Não é apenas sobrevivência, é vitória em meio a qualquer tipo de ameaças. Não é só cura, é um pacote completo. Cura, vida eterna e proteção. Quando Deus nos dá um novo tempo, Ele não está apenas adicionando dias ao nosso calendário, Ele está oferecendo um novo sentido para esses dias.
Ainda mais uma citação de Charles Spurgeon, ele diz que a oração é a corda do sino do céu. Algumas pessoas dão um puxão fraquinho, de vez em quando. Mas aquele que comunica com Deus, puxa a corda com toda a sua força. Se você e eu queremos o sinal do que Deus vai fazer, temos que puxar a corda com toda a força. E logo depois, Deus dá para o rei Ezequias um propósito. E aqui eu quero intitular porque há um alerta para nós, que é a visão que se perde ou que se aprofunda. Uma visão que pode ser esquecida ou que pode continuar melhorando e melhorando todos os dias. Porque ele teve gratidão a Deus pelo livramento. E ele disse: os vivos estes te louvarão. Ele louvou a Deus por poupar a sua vida, por lhe dar tempo extra, por poupar a sua alma, e ele reconheceu que foi Deus que fez isso. Mas ele precisava entender que a vida multiplicada tem propósito. Louvar a Deus, mas ensinar também e passar para aqueles que também precisam de tempo extra. Mas a palavra fala e registra que chega um momento que Ezequias falha. Ele esqueceu-se talvez um pouco ou completamente de Deus. Recebeu os inimigos, abriu a sua casa e mostrou os seus tesouros. E isso foi uma falha. Mas Deus nos dá esse alerta, porque Ele quer que a nossa visão ela seja aperfeiçoada. Ela quer que ela seja aprofundada. Que o nosso crescimento seja para conhecer mais e mais o Senhor. E não para abrirmos novamente a nossa vida para aquilo que vai trazer, ou que possa trazer a destruição. Porque tempo multiplicado, sem coração transformado, pode virar uma oportunidade desperdiçada, porque o coração, ele é enganoso. Talvez você que está aqui hoje, a sua casa precisa ser colocada em ordem. E isso tem que ser, em primeiro lugar, é o coração ligado ao coração de Deus. Mesmo que não entendemos o agir de Deus, mas temos que confiar plenamente nele. Porque o maior milagre não é viver mais, é nascer de novo em Cristo Jesus e ter uma vida de sentido. Não é viver mais, é viver eternamente. E viver eternamente somente nascendo de novo em Cristo Jesus. E só Jesus que pode fazer isso. Porque eu disse que o nosso exterior todos veem, mas o nosso interior só Ele que conhece. Eu quero compartilhar com vocês uma história. E a história é sobre um relojoeiro muito experiente, conhecido por consertar relógios que ninguém mais conseguia. Um homem levou até ele um relógio antigo de família, que havia parado há anos. Muitos já tinham tentado arrumar, trocaram peças,
lubrificaram, mexeram aqui e ali, e nada. O dono já tinha se conformado. É só um objeto de lembrança. Nunca mais vai marcar a hora certa. O relojoeiro, porém, pegou o relógio com calma, abriu, examinou tudo por dentro, tocou em um ponto específico, ajustou uma peça que ninguém tinha percebido, fechou e o relógio voltou a funcionar, marcando o tempo com precisão. Impressionado, o dono do relógio perguntou: como o senhor conseguiu, se tantos já tentaram e falharam? E o relojoeiro respondeu: eu conheço esse relógio por dentro. Eu sei como ele foi feito e eu sei aonde ele precisa ser tocado. Este relojoeiro é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que diz: eu te conheço, eu que te criei, eu que te formei, eu sei em cada ponto que precisa ser tocado, e Ele quer tocar nessa manhã, porque Ele é o único que conhece por completo. E por mais que talvez você ache que parou de marcar o tempo, que o tempo se esgotou ou não tem mais precisão, Deus quer te fazer funcionar com a mais perfeita precisão, porque Ele é o Senhor do tempo. E para isso, Ele nos oferece nesta manhã tempo extra. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, por gentileza. Enquanto o ministério de louvor vem aqui à frente, eu convido a você a refletir sobre o que acabamos de ministrar nesta manhã. E saber que o relojoeiro, aquele que conhece todas as coisas, sabe aonde precisamos ser tocados. Você sabe e ele também sabe. E se você sentir que precisa ser tocado nessa manhã, enquanto cantamos e louvamos a Deus, saia do seu lugar, venha à frente para orarmos juntos, para você receber a unção com óleo e assim possa sentir a mão de Deus agindo. Mas se você não entender ainda o agir de Deus, saiba que é para quê? É para Ele estar fazendo isso e você vai ver em breve alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas Ele sabe e vai tocar quando falar com você nesta manhã. Lutamos com